Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em Daniel capítulo 2 a respeito do sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande estátua, e essa estátua diz respeito a todos os grandes impérios, aos reinos deste mundo. E nós podemos ver no versículos 34 e 35, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E no versículo 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nós vimos então que o Senhor Jesus é essa pedra. Para nós, os que cremos, é a pedra angular, eleita e preciosa. Para os judeus que não creram, o Senhor se tornou a pedra de tropeço. E para as nações e os reinos deste mundo, que estão debaixo do controle do inimigo de Deus, o Senhor, aquela pedra que esmiuça todas as coisas até reduzir a pó. E nós vemos essa realidade se cumprindo em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Um dia, o reino desse mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo. Essa pedra se transformará numa grande montanha que encherá toda a terra. Louvado seja o Senhor. Nós somos as pedras que vivem, edificados sobre Cristo, que é essa rocha. Então, nós podemos ver que Cristo é essa pedra, mas essa pedra cresce. A igreja é o aumento do Cristo, é o aumento de Cristo em vida. E a igreja é o reino. Então, quando ele menciona essa pedra, ele fala desse reino que não será jamais destruído. A igreja é o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. E nós que cremos, nós somos pedras edificadas sobre Cristo como a rocha, e nós nos tornamos um com essa pedra. Por isso essa pedra cresce até um dia tomar toda a terra. Esse é o nosso destino. Louvado seja o Senhor por isso. E agora voltemos para Mateus capítulo 16, versículo 19. Esse versículo diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido
desligado no céu. Nós precisamos ver uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Primeiramente, que Cristo, que é essa pedra, aqui nós estamos ligando a questão do reino. E então, quando o Senhor falou que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é porque a igreja é o reino dos céus, é o reino de Deus. Mas estamos falando de uma igreja edificada. Quando nós nos unimos ao Senhor, nós somos uma fortaleza que resiste ao ataque do inimigo, e nós podemos ver o versículo 19, o Senhor falando: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso ele falou para Pedro, porque ele estava conversando com Pedro e falando para Pedro que ele era uma pedrinha nessa edificação. Mas nessa questão de ligar na terra e desligar na terra, nós podemos ver em Mateus capítulo 18, versículo 18, o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Olha que coisa interessante. Em Mateus 16, ele está dando as chaves para Pedro, mas em Mateus 18, nós vemos o verbo aqui no plural. Isso mostra que essas chaves estão sendo dadas à igreja. Em Mateus 16 está dando para Pedro, porque Pedro estava naquele momento representando a igreja, mas no viver prático, que é definido em Mateus capítulo 18, versículo 18, nós vemos que essas chaves são dadas para a igreja. Louvado seja o Senhor! Amanhã, se o Senhor permitir, nós falaremos mais sobre este assunto. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta.
Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.